Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula ela tem um movimento bem especial, né? Nós vamos pensar, compreender de que maneira que os movimentos sociais eles são tão importantes para a sociedade e para as transformações mais significativas quando a gente fala de sociedade, cidadania e direitos. Olá, eu sou a professora Eva Maria, sou professora de Sociologia e a gente vai começar o nosso mergulho hoje sobre movimentos sociais. Lembrando, não deixe de dar o seu like no nosso vídeo para incentivar aí mais produções como essa, que a gente consiga aí trazer mais vídeos sobre temas importantes na sociologia. Então, pessoal, vamos começar pensando que movimentos sociais nada mais são do que ações. Então, todo movimento, ele traz como consequência uma reação, uma transformação, uma mudança da conjuntura. Então, se a gente pensar os movimentos sociais praticados por pessoas, a gente vai ver que são ações aí, de grupos organizados que representam causas. E esses grupos, eles têm objetivos claros. Então, esses objetivos sempre estão ligados a mudanças sociais, transformações no seio da sociedade, seja de leis, sejam de atitudes coletivas, sejam de direitos. Então, essa mudança, ela sempre se dá através da luta e também através da organização política. Todos os movimentos sociais, eles visam uma luta aí por alguma causa social. E esses gritos, eles são levantados por movimentos sociais, pois esses movimentos, eles representam voz de pessoas excluídas. Então, geralmente, pessoas que não têm muita voz, muita representatividade social, não têm engajamento político, elas recorrem a esses movimentos para que as suas vozes elas sejam ouvidas e para que esse processo democrático ele possa ser efetivado. E quando surgem os movimentos sociais? O mais antigo movimento de massas, que a gente pode trazer aqui como um destaque importante, seria aí a queda da Bastilha. E esse momento, ícone da Revolução Francesa, né, acontecida aí no ano de 1789, ele foi o movimento que caracterizou o fim da monarquia absolutista francesa. Então, um grupo de pessoas, um movimento popular organizado, conseguiu tomar um espaço de poder, como era a Bastilha, que era uma representação militar, e exigiu uma mudança, uma transformação social. Outro movimento que a gente precisa trazer como destaque é o movimento sufragista. A primeira onda do movimento feminista, ele trouxe para as ruas a urgência do grito das mulheres do movimento feminista por direitos e pela participação cidadã na política. Então, o movimento sufragista é o segundo grande movimento de massa que a gente traz aqui para pensar as origens dos movimentos sociais. O terceiro momento que a gente traz para refletir sobre os movimentos sociais é quando, da passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos dos trabalhadores eles se institucionalizam, se tornam coesos, se tornam fortes para que a luta pelos direitos dos trabalhadores pudesse ser efetivada de uma forma mais organizada. Então, esses movimentos eles se baseiam nos ideais marxistas e começaram a surgir em várias partes do mundo, vários movimentos em defesa de trabalhadores. Então, das classes sociais baixas, os movimentos socialistas e anarquistas. E esses movimentos eles buscavam sempre uma dissolução, uma completa revolução social e uma dissolução dessa ordem vigente, que era a ordem capitalista. Bom, após a década de 60, nesse momento pós-guerra mundial,
O mundo estava passando aí por essa polarização advinda aí da Guerra Fria. Surgem diversos coletivos sociais lutando por causas muito específicas. Esses movimentos eles já vão ser diferentes desses primeiros movimentos que foram citados. O primeiro deles que a gente vai destacar é o movimento negro. O movimento negro ele surge aí nos Estados Unidos e também na África do Sul, onde a população negra ela começa a se revoltar contra esse sistema de segregação racial que é o apartheid. Então, a luta contra o apartheid foi a primeira bandeira levantada pelo movimento negro nesse período pós-década de 60. Um segundo movimento que vale destacar é o movimento feminista, que diferente do movimento sufragista lá citado anteriormente como um dos pilares dos movimentos sociais, ele entra numa nova fase onde as mulheres elas começam a se organizar por seus direitos para além do direito do voto. Então, a busca por liberdade sexual, o tratamento igualitário entre gêneros, a liberdade de trabalhar fora de casa, o direito por salários mais justos, fazem parte aí das pautas de reivindicação dessa segunda fase do movimento feminista. O terceiro movimento que a gente traz aqui para relembrar esse desenvolvimento, essa evolução dos movimentos sociais, é o movimento LGBTQIAP+, que a partir da década de 60 ele passa a reivindicar o direito de se expressar livremente, de não ser julgado, de não ser segregado por sua sexualidade. Então essas pessoas, esse movimento social específico, ele luta por questões muito particulares, uma questão que envolve direitos humanos, o direito do indivíduo a ser quem é, independente da sua sexualidade. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa aula e para terminar, o que a gente precisa sempre manter em mente é que os movimentos sociais eles são essenciais aí para uma sociedade democrática, porque eles promovem uma participação cidadã e também a busca por direitos e a conquista desses direitos. Além disso, eles unem pessoas em um movimento de socialização intenso. Então, essas pessoas elas se unem ao redor de causas comuns, buscam mudanças sociais e a garantia de direitos. Através das relações coletivas e também dessas reivindicações, esses movimentos eles influenciam a agenda política. E aí, essa influência ela promove a conscientização sobre questões importantes, questões sociais e questões urgentes. A gente vai ficando por aqui. Bom, a gente está chegando ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha podido contribuir aí com o aprendizado de vocês. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhem, salvem e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau.